Fala empreendedor, no vídeo de hoje vamos falar sobre um grande lutador brasileiro que no último domingo 25 de fevereiro ganhou a luta em 36 segundos. Estamos falando do Popó. Mas quem é ele? Como começou sua história? Acelino Freitas nasceu na cidade de Salvador, capital da Bahia, no dia 21 de setembro de 1975. Veio de uma família muito humilde e residiu em um bairro muito pobre da capital baiana. Ele era filho de Niljalma Ferreira Jones, popularmente conhecido como Sr. Babinha, e de Zuleika Freitas. Ainda na infância, o lutador recebeu o apelido de Popó de sua mãe. A vida de Popó durante a infância foi muito difícil, sendo marcada pela pobreza, falta de alimentos e o fato de ter que conviver com toda a sua família em um espaço muito pequeno. A pobreza que acompanhou a família de Popó era tamanha que ele dormiu no chão até os 23 anos porque não tinha condição de comprar um colchão. E como começou a sua carreira? Popó, desde a infância, foi bastante incentivado a seguir a carreira no pugilismo, uma vez que seu pai praticava boxe, assim como 3 de seus irmãos. Esse incentivo fez com que Popó ingressasse no boxe amador com 14 anos de idade. Logo no início de sua carreira amadora, Popó demonstrou potencial, sendo campeão baiano e brasileiro. O talento de Popó fez com que ele fosse convocado a disputar uma competição de boxe como parte do programa dos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, em 1995. Nessa competição, ele chegou à final, sendo derrotado por um lutador cubano. A final com Popó foi a primeira que um pugilista brasileiro alcançou desde 1979. Popó decidiu abandonar o boxe amador, ingressando no boxe profissional logo após conquistar a medalha no PAN de 1995. No boxe profissional, obteve uma das carreiras mais bem-sucedidas do pugilismo, sendo um dos maiores nomes do esporte no Brasil, alcançando feitos inéditos na história nacional desse esporte. Ele realizou a sua primeira luta no boxe profissional em 14 de julho de 1995, vencendo-a por nocaute. A partir daí, deu início a uma longa série de vitórias antes de ser derrotado pela primeira vez. Ao todo, Popó lutou 35 lutas sem ser derrotado, período no qual conquistou 3 títulos mundiais de boxe. Nesse período, Popó conquistou o primeiro título mundial ao derrotar um lutador do Cazaquistão em 1999. Nessa luta, Popó tornou-se campeão mundial superpena pela Organização Mundial de Boxe, WBO. Popó defendeu o seu título por 6 vezes, vencendo todas as lutas, sendo então convidado a lutar contra o campeão do superpena pela Associação Mundial de Boxe, WBA. A luta foi contra o cubano Joel Sotomayor, sendo realizada em 12 de janeiro de 2002. Novamente, Popó saiu como vencedor e, com isso, conquistou o seu segundo título mundial, unificando os títulos dele na WBO e WBA. Popó obteve uma outra grande honraria quando foi nomeado supercampeão superpena em 9 de agosto de 2003, quando ele conseguiu defender o seu título da WBO pela 10ª vez consecutiva. Nessa ocasião ele derrotou o argentino Jorge Rodrigo Barrios por nocaute. Depois dessa luta, Popó decidiu mudar de categoria, passando para a categoria de peso leve. Nessa categoria, ele conquistou o seu terceiro título mundial em 3 de janeiro de 2004. Na ocasião ele lutou contra o pugilista do Uzbequistão chamado Artur Grigorian, que sustentava uma marca de 16 defesas vitoriosas do seu título. Popó venceu essa luta por pontuação, recebendo decisão unânime dos árbitros. O quarto título mundial de Popó veio em abril de 2006, mas em outra categoria e a de pesos leves. A luta foi realizada contra Zair Raen e ambos disputavam o título pela WBO. A luta foi acirrada e a decisão foi realizada pelos juízes, que decidiram que Popó foi o vencedor da luta pela pontuação. A primeira derrota de Popó aconteceu em 7 de agosto de 2004, na sua 36ª luta. Ele lutou contra o pugilista norte-americano Diego Corrales e foi derrotado após decidir abandonar a luta. Além de sua primeira derrota, essa luta marcou a perda do cinturão da categoria peso leve da WBO. A segunda derrota de Popó aconteceu em 2007, marcando a sua primeira aposentadoria. Depois dessa aposentadoria, Popó realizou mais 3 lutas,
vencendo todas elas. Entre essas lutas, ele também anunciou sua aposentadoria por mais 2 vezes, sendo que a última delas, em novembro de 2017, foi definitiva. Popó encerrou sua carreira com 43 lutas, das quais venceu 41, sendo 34 por nocaute. Ele também obteve a marca de 21 vitórias seguidas por nocaute, uma das maiores da história. Você sabia que Popó também atuou na política? Em 2010, Popó decidiu ingressar na política, candidatando-se a deputado federal pela Bahia. Ele se filiou ao Partido Republicano Brasileiro, PRB, conquistando mais de 60 mil votos, sendo eleito para a primeira suplência de seu partido. Isso significa que ele não foi eleito de imediato, mas, caso fosse necessário, ele ocuparia uma vaga de deputado federal como suplente. Popó assumiu como deputado federal em 3 de fevereiro de 2011, depois que um deputado da Bahia foi convidado para assumir o Ministério das Cidades. Durante o seu mandato, Popó foi marcado por ser o responsável por criar o projeto de lei que estabeleceu o Dia Nacional do Boxe, celebrado em 26 de março. Popó também atuou diretamente em questões relacionadas ao esporte, participando, inclusive, de comissões de esporte, cultura e educação. Acompanhou, enquanto parlamentar, os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Nas eleições de 2014, Popó tentou a sua reeleição, mas não teve sucesso. Agora vamos falar das principais lutas da sua carreira. As principais lutas da carreira de Popó foram aquelas que renderam a ele os 4 títulos mundiais de sua carreira. Vamos relembrar essas lutas. Primeiro título mundial, WBO venceu Anatoly Alexandre por nocaute na categoria Superpena, em 1999. Segundo título mundial, unificação WBO em WBA venceu Joel Casamayor por pontos na categoria Superpena, 2002. Terceiro título mundial, WBO venceu Arthur Grigorian por pontos na categoria Peso Leve, 2004. Quarto título mundial, WBO venceu Zair Raen por pontos na categoria Peso Leve, 2006. E quais títulos ele ganhou? Ao longo de sua carreira, Popó acumulou diversos títulos. Vejamos a lista de títulos do pugilista brasileiro. Campeão WBC do Mundo Hispano na categoria Peso Leve, 1996. Campeão da IBF Latina de Peso Leve, 1997. Campeão brasileiro de Peso Leve, 1998. Campeão WBO Anabo de Superpena, 1998. 4 títulos mundiais WBO em WBA, 2 Superpena e 2 Peso Leve, 1999, 2002, 2004 e 2006. Supercampeão por defender seu cinturão por 10 lutas seguidas, 2003. E aqui vão algumas curiosidades sobre o Popó. Precisamos falar da principal. Popó e o humorista Whindersson Nunes fizeram uma luta de exibição e foi quando Popó ganhou mais visibilidade na mídia, onde a luta movimentou 25 milhões de reais. Popó teve 9 anos de invencibilidade antes de perder a sua primeira luta. Popó ficou conhecido pelo apelido de A Mão de Pedra. No último dia 25 de fevereiro lutou com o Kleber Bambam e a luta durou impressionantes 36 segundos, gerando vários memes, com as falas de Bambam e sua derrota, e com essa luta Popó recebeu 5 milhões de reais e Bambam recebeu 6 milhões de reais. E essa é a história de um grande lutador brasileiro que agora você conhece. Curta, comente e se inscreva no canal. E um grande abraço empreendedor.